Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, pessoal? Espero que todos estejam bem, se cuidando da família. Isso que é importante. Bom, na sala de hoje a gente vai falar exemplos e algumas definições sobre os projetos que são concebidos na resistência dos materiais. Diferentemente da aula anterior, né, onde os projetos eram concebidos na rigidez, a diferença entre os dois conceitos é que os projetos que são concebidos na rigidez ou limitados na deformação elástica, esses materiais eles têm um valor muito pequeno de deformação elástica. Se tiver um valor acima de um determinado grau de deformação elástica, esse produto pode travar, pode apresentar algum tipo de problema. Né? Então, nesse caso aqui, a gente não está limitando a deformação elástica, mas como eu já comentei com vocês, como vocês já conhecem, a deformação elástica ela é pequena para a grande maioria dos materiais metálicos e cerâmicos. Para polímeros é um pouquinho maior, e os elastômeros nem se fala, né? A deformação elástica nos elastômeros é bastante intensa. Nesse caso, a gente vai considerar os materiais com seu valor de rigidez, né? O seu valor de deformação elástica sendo pequeno, mas não controlado, sendo que esse valor de deformação elástica não vai atrapalhar o produto. Então, o que esse produto tem que ter é uma resistência mecânica suficiente. É meio redundante, porque rigidez também é considerado como uma propriedade mecânica, mas quando a gente fala de resistência mecânica, a gente está pensando nas tensões máximas que o material suporta sem apresentar defeitos, né? Sem apresentar deformação plástica ou sem romper. Então, a gente muitas vezes fala concebidos na tensão de falha ou no limite de escoamento. Vai depender de caso a caso. Materiais dúcteis, como metais, eles vão ter geralmente uma deformação plástica como limite, e materiais rígidos, materiais não dúcteis, né, materiais frágeis, eles terão a tensão de falha como a tensão de ruptura como tensão de falha. Então, tanto faz, a gente pensa um projeto concebido na resistência, tanto faz se é o limite de escoamento ou se é a tensão de falha, esse produto ele não pode perder a forma em funcionamento, ele não pode romper em funcionamento. Esse tipo de conceito é muito usado em elementos de máquina, né? A gente pensar aqui em sistemas de engrenagem, sistemas que estão submetidos a cargas elevadas, esses materiais, esses produtos podem ter uma deformação elástica relativamente natural, né? Que é pequena nos materiais. O que não pode acontecer é nem romper, nem apresentar uma deformação permanente nesses produtos. Então, aqui são alguns exemplos de componentes de máquinas, né? Engrenagens, eixos, rolamentos diversos. E a gente trabalha sempre aí na tensão de falha. Eu vou falar aqui o tempo todo limite de escoamento, mas lembrem que é um limite de falha, pode ser limite de ruptura, pode ser limite de cisalhamento, vai depender do tipo de material. Mas para vocês entenderem, o limite de escoamento é um dos principais pontos para materiais dúcteis. Aqui só um comparativo entre diversos materiais, a gente tem aqui metais, polímeros e cerâmicas, e os seus respectivos valores de limite de escoamento, né? Estamos falando de valores que vão de 1 megapascal ou meganewton metro quadrado para espumas, chegando aqui a 1.000, 10.000 megapascal ou meganewton por metro quadrado. Então aqui os materiais mais resistentes, né, as cerâmicas técnicas, os diamantes, aços de alta resistência, ligas de níquel na casa aqui de 1.000, 1.200, 1.300, 1.500 megapascal. Algumas cerâmicas aqui com valores bem mais expressivos, os materiais poliméricos bem menos intensos e materiais naturais aqui estão intermediários entre os dois, entre os metais e as cerâmicas, né? Materiais compósitos naturais ou não. Aqui apenas os valores de alguns materiais, como o diamante, com 50.000 de tensão de falha. Aqui a gente tem ligas de material oxo-zircônio, né? Não é liga, não. Aqui aços inoxidáveis, ligas de níquel, ligas de tungstênio e assim por diante. Só para vocês relembrarem, dos principais mecanismos de deformação plástica está no deslocamento de discordâncias, né? Geram ali planos de escorregamento, cabeças de discordâncias acumulam mais tensão e se deslocam inicialmente no grão cristalino, além de outros mecanismos. Os polímeros têm mecanismos de deslocamento de cadeia, desenrolamento de cadeias, né? Ruptura das fases cristalinas. Então, são só diversos mecanismos, e esses mecanismos aqui vão ser limitantes nesse tipo de projeto. Bom, para tração, a gente já viu que tensão força por área, esse é o caso mais simples que a gente trabalhou.
vimos tanto para rigidez quanto para resistência mecânica, índices de mérito, levando em consideração essas equações aqui que a gente está chamando de equação do projeto. No caso vimos na aula anterior que o índice de mérito para um material onde o raio é livre, a gente pode isolar o raio para poder usar ele como performance. Né? No caso, uma performance de reduzir massa, aqui é só uma revisão que a gente já viu isso aqui nas aulas anteriores. A gente consegue encontrar aqui um índice de mérito para a escolha do material, pensando na tensão de escoamento como limite de funcionamento do produto. Porque os diagramas, novamente, diagrama de tensão por densidade, para poder utilizar o índice de mérito e fazer a escolha do material. Bom, peças em tração é bem tranquilo. Agora, quando a gente está falando de componentes que geram esforços de flexão, aí a tensão já não é tão simples assim como força sobre a área da seção transversal, né? A força aqui vira momento, a área vira um momento de área, ou alguma outra consideração de resistência que a área tem à flexão. Isso vai depender da geometria da seção, vai depender da espessura, da largura, do comprimento da seção. Então, o caso de tração, a força ela é igualmente distribuída por toda a área da seção transversal, no caso da flexão, não. Né? O momento que está relacionado, né, o momento que essa área vai se transformar aqui no momento, a gente chama de momento Z. Esse momento Z, ele está relacionado à tensão na superfície. Então, num caso de flexão simples, a gente tem aqui uma tensão de tração na superfície, uma tensão de compressão na superfície oposta. Essa tensão máxima nesse ponto aqui, ela é calculada por esse momento Z, que seria o momento associado à resistência que a seção tem de ser flexionada, associado aí à tensão máxima na superfície. O momento ZP é um momento que mede a resistência à deformação plástica total. Quando a gente quer dobrar uma chapa, fazer uma operação de conformação mecânica, gerar aqui uma deformação plástica completa na seção, a gente calcula esse comportamento, essa resistência que a seção tem no momento ZP. E se for a tensão simples, o início do limite de escoamento, o início da deformação plástica, a gente mede através do momento Z. Assim como na rigidez a gente utilizou o momento de área I, aqui a gente vai usar momentos para indicar como que a área, como que a seção, como que a geometria da seção trabalha, distribui esses esforços na sua superfície ao longo de toda a sua seção. Bom, já mostrei para vocês essa tabelinha, só trazendo aqui de novo. Então, a gente tem o momento I na rigidez, o momento K na torção. Hoje meu mouse está falhando aqui um pouquinho, mas está dando. O momento Z para deformação plástica na superfície e o momento ZP para deformação plástica total. E aqui algumas situações típicas em projetos, né? Barras maciças, barras na forma de tubos, e aqui já uma resolução de como que essa área se comporta em função desses momentos gerados. Para caso de deformação plástica, aqui a gente tem já uma relação de força e tensão, é basicamente tensão, força por área, só que aí força vira momento, e a área vira momento Z, ou momento ZP. Então aqui a gente tem uma relação, se pegar esse valor L, que é o comprimento, jogar para cá, vira momento, tensão está aqui, pega esse Z, joga para cá, seria transformar essa relação aqui em força vezes comprimento, e aqui momento Z, em vez de área. Mas é a mesma coisa que já está trazendo para a gente esses valores já com a força isolada. É só uma forma de mostrar essa equação, mas aqui a gente tem a tensão de falha do material. Essas duas nomenclaturas, onset e plasticidade total, aqui seria o início da deformação plástica na superfície, e aqui a deformação plástica na superfície como um todo. Se vocês lembrarem a notação de uma seção transversal em flexão, a gente tem tensão máxima e tensão zero na linha de neutro, na linha neutra. Então essa tensão aqui, quando ela na superfície, a gente chama aqui de onset, e quando eu precisar gerar uma tensão que chega até próximo da linha neutra, toda a superfície aqui, toda
toda a seção sendo tensionada e gerando uma deformação plástica em toda a tensão, a gente usa o momento ZP. Então aqui é uma transformada de Z em ZP. No caso de materiais frágeis, não faz sentido falar em ZP, né, porque não existe deformação plástica total, tensão na superfície, uma hora rompe. Materiais dúcteis têm a possibilidade de trabalhar com o momento ZP também. Aqui algumas situações típicas de vigas, né, vigas engastadas numa extremidade. Se o material é dúctil, gera uma deformação plástica concentrada nesse ponto. Se o material é frágil, gera uma fratura nesse ponto. Quando a gente atinge toda a seção, a gente chama de dobradiça, né, ou de plasticidade total. Todos esses casos aqui representam vigas engastadas numa extremidade com a força apoiada na outra extremidade, ou a força distribuída ao longo de todo o peso, toda a seção. Aqui seria, por exemplo, uma carga aplicada na extremidade, e aqui uma força-peso atuando sobre a viga. Pode ser a própria viga ou pode ser uma carga apoiada aqui em cima, distribuindo a sua força uniformemente por toda a seção. Aqui é uma viga biapoiada, mas ela está simplesmente apoiada. Essas duas extremidades têm liberdades para poder movimentar e para poder escorregar. Aqui representando uma viga totalmente engastada nas duas extremidades. Nesse caso, a viga não consegue escorregar nessa região de fixação. É como se a viga tivesse soldada nas extremidades ou cimentada nas extremidades, ela não consegue deslocar nem inclinar. E para gerar uma deformação plástica, né, ou mesmo elástica nesse tipo de situação, a viga teria que deformar somente a parte central, gerando tração também aqui nas extremidades, porque elas estão engastadas, né? Para gerar essa barriga, para gerar essa flecha, a viga precisa aumentar de comprimento, então esse esforço de tração segura ela no lugar, aumenta a resistência da viga ao esforço de flexão. O que muda nessas situações é a constante C, que vai ser um valor que vai aumentar ou diminuir a magnitude da força, e a constante C ela é usada na fórmula, nessas duas fórmulas aqui, de velocidade total e de deformação no início. Aqui a gente está trabalhando com o momento, então esse valor Z já é calculado, né? O valor Z, o valor L já estão calculados dentro desse momento, dependendo da forma, da quantidade de pontos de fixação, da forma que a força é distribuída, o momento muda. Então aqui, se a gente já tem um momento gerado, a gente trabalha com uma equação mais simplificada. Se não tem um momento gerado, a gente tem a força, o comprimento e a constante, dependendo da forma de fixação, da forma de ancoragem dessa viga. Aqui é uma representação de diversas possibilidades de vigas em flexão, né? Aqui uma placa com as extremidades apoiadas com a força aplicada ao centro, uma viga de seção H ou seção em I com a força aplicada no centro, apoiada nas extremidades. Aqui uma barra maciça, nesse caso quadrada, com a força aplicada no centro. São só ilustrações de algumas possibilidades de vigas e de seções. Quando eu falo com vocês que algumas áreas, algumas geometrias são mais resistentes do que outras na flexão, a gente está falando dessa geometria da seção. Por exemplo, aqui, se a gente fizesse uma seção transversal, seria uma geometria de um H, né? A estrutura tem uma geometria de H. Então aqui a gente tem a espessura da chapa. Esse tipo de projeto, esse tipo de estrutura é muito resistente à flexão, e ela é mais eficiente do que uma peça completamente maciça de igual área, de igual massa final, né? Então, no caso aqui, uma área, a gente distribui melhor aqui o material, gerando situações mais resistentes, principalmente porque a gente está aumentando a distância da superfície da linha neutra. O mesmo caso de estruturas tubulares, tubos quadrados ou tubos redondos, são mais eficientes do que barras maciças. Bom, vou fazer um exemplo, né, de índice de mérito para vocês se acostumarem também com esse tipo de exercício, esse tipo de cálculo. Eu acho que eu passei aqui alguma coisa. Deixa eu trazer aqui as informações. Um caso típico que a gente trabalha para encontrar o índice de mérito, pensando aqui em reduzir, poderia ser um elemento de uma máquina acoplada a um dispositivo móvel, uma máquina, um eixo, uma estrutura de um veículo, de um trem, de um avião, de uma locomotiva. Nesse caso, a massa, é importante reduzir massa,
a gente tem um exemplo de uma viga retangular apoiada nas extremidades, tensionada no centro. Seria esse caso aqui de projeto com a constante igual a 4, simplesmente apoiada nas extremidades com a força aplicada no centro. Então, aqui a gente tem, já trazendo aqui um passo matemático em cima dessa equação, a gente tem que a tensão de falha vai ser força, o comprimento da viga, constante C e momento Z. Nesse caso, a constante vale 4, é um valor fixo. Se a gente considerar que a força é fixa no projeto, é um valor máximo que o material tem que suportar. Com o comprimento da viga é fixo. A gente está mudando o material e a espessura. O momento Z, se a gente for olhar naquela tabela anterior, para uma viga retangular ou quadrada, vale BH2 sobre 6. Então, já fiz aqui a substituição do BH2 sobre 6 no lugar do momento Z. A gente tem a escolha do material, a tensão de escoamento do material vai ser a força, o comprimento, uma constante C, o valor B que é fixo, seria, nesse caso aqui, uma viga de perfil retangular ou de perfil quadrado, seria a força aplicada aqui de cima para baixo, aqui a linha neutra, essa dimensão seria a dimensão H, essa dimensão seria a dimensão B, então aqui vale B e aqui vale H. Quanto maior for essa dimensão H aqui, quanto maior for a altura da seção, quanto mais longe for da linha neutra, mais resistente essa viga vai ser em relação ao esforço de fricção. Então, esse valor H aqui, a gente está pensando como sendo a espessura da chapa nessa dimensão, e a outra medida B é a largura. Então, como a espessura nesse caso é livre, é uma variável, a gente pode isolar a espessura. Esse aqui é o resultado da espessura, ela vai ser sempre uma resultante da tensão de falha do material escolhido, porque ela é livre, então a gente compensa ela com a escolha do material, com o limite de escoamento do material escolhido, a gente compensa a espessura. Se o limite de escoamento for baixo, a espessura sobe. Se o limite de escoamento for alto, a espessura pode cair para valores menores. Aqui o valor isolado já da espessura, né, vai ser FL, raiz quadrada dessa turma toda aqui, FL, constante tensão de falha, B sobre 6. No caso, reduzir massa, a equação da massa é massa-volume, então nós temos aqui BHL como sendo o volume de uma peça retangular, densidade, substituindo o H, a gente tem aqui a força, né, o limite de escoamento, já substituindo a massa final, vai ser uma resultante do material escolhido, em função da sua tensão de falha, em função da sua densidade. Então, a gente vai ter a massa proporcional à densidade sobre raiz do limite de escoamento, né, de forma que o índice de mérito vai ser tensão de falha elevada a meia, né, raiz quadrada, tensão de falha sobre densidade. Vou pegar um exemplo mais prático, né, uma chapa sendo flexionada, o outro era uma peça perfil retangular, né, que é uma chapa. A diferença entre perfil retangular e chapa está mesmo só no conceito. A espessura da chapa ela é muito inferior em relação às outras medidas, mas não deixa de ser uma barra retangular. Então, a gente tem aqui o valor B para dimensão largura, o valor H para altura, e o valor L sendo o comprimento. Então, aqui a gente teria uma representação de uma chapa sendo flexionada no centro. Objetivo de reduzir massa, espessura livre, está aqui o momento Z. Nós vamos chegar no índice de mérito de raiz de limite de escoamento sobre densidade. Só um outro exemplo aqui também que nós vamos chegar no mesmo valor. Bom, uso do diagrama, assim como o diagrama de rigidez por densidade, a gente usa a tensão de falha por densidade, escolhe aqui na região mais alta os principais candidatos. Um exemplo também prático para uma situação igual a essa, vou trazer para vocês aqui alguns exemplos que podem ser usados no dia a dia. Esse exemplo aqui é um disco que está girando em torno do seu próprio eixo, então eles são usados para armazenar energia cinética, são chamados de volantes inerciais ou discos inerciais. Eles são usados em elementos de máquina para manter o eixo rodando, para ter ali uma força inercial fazendo o eixo continuar rodando por mais tempo. É o caso de motor a combustão, que tem um volante de inércia, elementos de máquina como tornos, que tem um eixo de inércia para manter o material rodando, e diversas outras situações que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco.
Nesse caso, a gente tem a função desse produto armazenar energia cinética, então a gente tem uma equação de energia cinética em função das dimensões, em função da rotação desse produto. Ele pode ser uma barra maciça, pode ser só o aro, né? No caso, é muito comum a gente encontrar situações onde tem um disco, o eixo no centro, e alguns raios ligando esse eixo, né? Mas a massa mesmo está nessa extremidade. É o caso da roda d'água, onde a gente tem uma roda muito grande, a água vai caindo aqui na superfície, vai girando essa roda, e ela continua girando com uma inércia muito grande, que pode gerar energia elétrica, que pode movimentar um moinho, que pode gerar algum tipo de trabalho mecânico. Então a gente tem aqui energia cinética acumulada, ou a tensão tensão gerada nessa rotação. Se a gente pegar aqui um elemento hipotético dessa seção, a gente vai verificar que ele está submetido a uma tensão por causa da força centrífuga, e essa tensão vai gerar aqui uma deformação elástica nesse material. Se essa tensão for grande demais, pode gerar uma deformação plástica. Isso é que os pizzaiolos fazem, né? Ao pegar uma massa de pizza e jogar para o alto girando, né? Eles vão gerar aqui uma tensão igual em todos os sentidos, de forma que a massa de pizza expande radialmente. Seria aí uma deformação plástica por rotação. Ele tem que girar com uma certa velocidade para poder gerar uma deformação plástica por igual em toda a massa, para ela ficar redondinha. Situações de contato entre dois materiais, então a gente tem tensão de compressão aqui de cima para baixo, tensão de cisalhamento no interior da superfície, tensão de tração nas bordas, e aqui a gente tem já a resolução para essas tensões, a tensão gerada a partir das dimensões, a partir da força, né? A gente consegue calcular qual é a tensão gerada e não pode ter deformação plástica, senão o material amassa, a não ser que a deformação plástica seja de propósito. Aí teria que gerar uma tensão superior àquele valor. Aqui são pontos de concentração de tensão, defeitos de usinagem ou raios que são gerados, ou poros, ou bolhas. A gente tem a tensão nominal aplicada numa barra. Isso aqui é muito parecido com um ensaio, com um corpo de prova de tração, para uma peça circular ou para uma peça plana. A tensão máxima gerada nesse ponto, aqui é um ponto de concentração de tensão, significa que a tensão aqui ela é maior do que a tensão nominal. Então, essa tensão máxima nesse ponto, no raio, ela é um valor a partir dessa força gerada a partir da tensão nominal. A tensão nominal seria a tensão força por área, por essa área aqui da seção resistente. Nesse ponto, acumula a tensão um pouquinho maior, em função das medidas, em função do valor do raio, em função do valor dessa dimensão aqui chamada de C. Então, a gente tem o acúmulo de tensão em alguns pontos. Quando o raio é muito grande em relação às dimensões, né, a gente considera 2C como sendo a medida interna. Quando o raio é muito pequeno em relação à medida, ou um C muito pequeno em relação à medida original, a gente considera o valor C sendo o valor da lateral. Aqui representa um entalhe, né, uma falha, uma trinca, um defeito de fabricação, ou mesmo o raio de um poro interno, aqui um poro interno representado. Todos esses são pontos que acumulam tensão, e esses pontos que acumulam tensão são prejudiciais porque a tensão é maior que a tensão nominal. Vasos, tubos, né, pressurizados, vasos de pressão num formato cilíndrico, de parede fina, de parede espessa. Nós temos aqui a tensão gerada, tensão bidimensional gerada na parede. No caso de esferas, a gente tem uma tensão em toda a superfície de uma forma igual, ela vai ser em função do raio. No caso de tubos, aqui vai ser em função do raio e do valor da espessura, né, da dimensão aqui como diâmetro. Vamos pegar um exemplo de um disco inercial, um disco que acumula energia cinética. Eu vou mostrar para vocês aqui um videozinho mostrando o Keres, como que ele funciona em um veículo. Esse disco de inércia, com certeza todos vocês já usaram produtos que têm disco de inércia. Deixa eu mostrar para vocês aqui, disco de inércia usado em brinquedos. A gente tem aqui algumas imagens, deixa eu puxá-las aqui para vocês. Aqueles carrinhos chamados de carrinhos de fricção, que a gente põe no chão e passa ele algumas vezes no chão para ele gerar uma certa velocidade, para ele embalar, e depois a gente solta o carrinho no chão e ele sai andando. Então vocês podem verificar aqui na imagem
que existem nesses carrinhos, nesses brinquedos, sempre existe um disco inercial. É uma massa, uma massa que está em rotação em torno de um eixo, que quando a gente encosta as rodinhas no chão e empurra para frente, ele acelera, ele gera uma rotação nesse disco, esse disco começa a girar e ele mantém esse giro por causa da energia cinética acumulada. Quando o brinquedinho, quando o carrinho não tem esse disco que acumula energia cinética, você pode embalar ele à vontade, quando você põe ele no chão ele para, ele não desloca por uma distância aí de alguns metros. Então isso é usado para brinquedos, né, mas pode ser usado também para elementos de máquina. Aqui mostrando os discos inerciais em elementos de máquina. No caso aqui são volantes de motores a combustão. Essa imagem aqui mostra uma locomotiva antiga, né, pequenininha, com um disco inercial grande aqui para manter o motor em funcionamento. Aqui mostrando uma imagem já montada no veículo, né, onde que esse disco inercial fica. Esse é chamado de volante motor. Em inglês esse termo é usado flywheel, para esses discos inerciais de uma forma transversal. Aqui são várias imagens de várias situações mostrando esses acumuladores de energia cinética. Deixa eu mostrar uma outra coisa aqui. Vídeos. Só um minutinho, deixa eu mudar aqui a tela. Está abrindo. Esse vídeo ele vai mostrar para vocês aqui um veículo, um conceitual, né, um vídeo conceitual. A gente tem aqui um carro da Volvo, que nele tem um sistema que acumula energia cinética, que é chamado de CARES. CARES seria a sigla inglesa para Sistema de Recuperação de Energia Cinética. O princípio de funcionamento é muito igual a um carrinho de brinquedo, só que no caso aqui com dimensões maiores, né? À medida que o veículo está andando, ele tem na parte posterior do veículo um disco que acumula energia cinética, né? Uma massa em rotação ligada ao eixo principal do veículo. A partir do momento que esse veículo para de rodar, né? Ele destrava aqui, tem uma conexão que é desfeita, e esse disco fica girando por um certo tempo, e quando o veículo volta a andar, a conexão é refeita, ele gera aqui um empurrãozinho no veículo. Isso é usado para acumular energia, esse sistema em veículos de verdade, ele é usado para economizar energia, economizar combustível. Isso gera aí de 5 a 10% de economia de combustível nas arrancadas, porque esse CARES, ele tem uma energia cinética acumulada e ele depois vai descarregar essa energia para o veículo continuar rodando. Bom, voltar aqui para a apresentação. Agora que vocês já sabem o que significa um volante de inércia, um volante motor, vamos analisar aqui a situação de acumulação de energia cinética num disco desse. Bom, o primeiro exemplo que eu vou trazer para vocês seria armazenar energia cinética por unidade de massa. Então a gente tem aqui um desenho esquemático de como seria esse CARES. A gente quer como objetivo de performance aumentar a energia cinética acumulada por unidade de massa. Esse tipo de situação é interessante para elementos de máquina, porque o tamanho não importa tanto assim o tamanho, desde que ele acumule muita energia cinética. As máquinas elas podem se dar o luxo de ocupar um tamanho aí relativamente grande, desde que elas sejam eficientes. Então nós vamos trabalhar com a velocidade angular fixa, seria a rotação do motor, por exemplo. Obviamente que se aumentar a rotação aumenta a energia cinética, mas se a gente trabalhar com o valor fixo, a gente pode otimizar o acúmulo de energia cinética por unidade de massa, escolhendo um material que vai acumular mais energia cinética. A tensão de escoamento vai definir o ponto limite, então essa peça ela não pode ter deformação plástica. A deformação elástica ela vai ser desconsiderada desde que ela seja pequena, desde que não gere um problema de interferência com outros elementos. E vamos ver como que isso vai funcionar. Aqui, só lembrando, né, a gente tem aqui a equação de energia cinética e equação de tensão máxima num elemento que está sendo tracionado aqui pela força centrífuga. Bom, para elementos interessante a eficiência em massa,
Vamos colocar aqui as dimensões fixas, vamos colocar o raio como sendo uma variável. Esse raio externo pode mudar um pouco, pode trabalhar nele para poder melhorar o desempenho do sistema, porque eu não tenho uma limitação muito grande em relação às dimensões dessa peça. Ela não pode romper, o material tem que ter uma certa tenacidade à fratura para não propagar trinca, né? Uma pequena trinca na superfície, um dano, um corte, um defeito. Se o material tiver baixa tenacidade à fratura, essa trinca vai se propagar e essa peça vai quebrar. E então é melhor a gente trabalhar com material que resista mais a pequenos impactos, sem quebrar, sem propagar trinca. Maximizar a energia cinética por unidade de massa com velocidade constante. A gente vai trabalhar então com essa equaçãozinha aqui de energia cinética. Bom, trazendo aqui as duas equações, né? A equação do projeto é a equação que vai garantir a integridade estrutural do componente. Então, a tensão máxima aqui, se a gente pegar o limite de escoamento do material, ou do material ser escolhido, já com um certo valor de limite de segurança, um fator de segurança, a gente pode igualar essa tensão ao limite de escoamento e o material não vai ter problemas, ou igualar essa tensão a um valor de 80%, de 90% do limite de escoamento, caso a gente queira trabalhar com o coeficiente de segurança. Obviamente que não vamos trabalhar no limite do limite, porque qualquer variaçãozinha na rotação vai gerar uma deformação plástica. No caso da equação da performance, o objetivo é energia cinética por unidade de massa. Então, nós vamos dividir uma em relação à outra, a energia cinética dividida pela massa. A massa vale πr2, espessura, densidade, né? O volume vezes a densidade. E a energia cinética vale π sobre 4, densidade, espessura, velocidade angular e raio à quarta. Fazendo essa divisão, né, cortando aqui π com π, densidade com densidade, espessura com espessura, a gente vai chegar num valor de equação da performance, sendo essa aqui. Bom, nesse caso o raio externo é uma variável, então a gente tem o raio na equação do projeto, a gente tem o raio na equação da performance, a gente pode fazer aquela substituição. Se o raio é variável, ele vai ser um valor de acordo com o material a ser escolhido, e aí vai ser qualquer valor que atenda ao projeto, e a gente pode otimizar a energia cinética dessa forma. Então, nesse caso aqui, deixa eu apagar, a gente pode observar que o índice de mérito vai ser a tensão de falha por densidade. Aqui seria já a equação com a substituição feita. Esse valor Ni da fórmula é o coeficiente de Poisson, então se a gente fizer aqui 1/8 de 3,33 e fazer os devidos cortes, a gente vai chegar num valor muito próximo de 0,5 vezes tensão de falha por densidade. Então nós vamos trabalhar com esse índice de mérito aqui para esse tipo de projeto. Então, se eu tiver um material onde a tensão de falha por densidade, quanto maior for esse valor, mais ele vai acumular energia cinética por unidade de massa. Fazendo aqui uma variação desse exemplo, vamos trabalhar agora aqui com raio fixo. Desculpa aqui o erro na grafia. O raio é fixo nesse exemplo. A única variável é a escolha do material. Mantendo os mesmos critérios, mantendo a mesma situação, só que agora a gente vai trabalhar com brinquedos. Brinquedos são pequenos, né? A gente não pode se dar o luxo de fazer uma peça muito grande. Então a gente vai deixar o raio fixo, e para brinquedos é interessante otimizar em função do volume, porque brinquedo não pode ser muito pesado, né? Então otimizar em função da massa não é a melhor das performances, mas sim, quanto mais energia cinética eu conseguir armazenar num volume pequeno, melhor é para um brinquedo, porque ele pode ter dimensões reduzidas e economizar e armazenar muita energia cinética para o carrinho poder deslocar por vários metros. Então, nesse caso, a gente vai... Pessoal, eu fiz um pequeno erro aqui, não vou gravar de novo, não. Nesse exemplo aqui, o raio é variável, tá? O raio é variável. No próximo é que o raio é fixo. Desculpa o erro aí, nós vamos trabalhar com raio variável, otimizar por unidade de volume. Bom, então a gente tem a mesma coisa. Equação da performance vai ser energia cinética por volume, equação do projeto está ali, a gente tem a combinação das duas, substitui o raio, o índice de mérito é tensão de falha. Então a gente vai trabalhar com os materiais de maior limite de escoamento possível para que ele possa armazenar muita energia cinética com dimensões pequenas.
Nesse caso aqui, se o material tem um limite de escoamento muito alto, a gente pode trabalhar com um raio variável, e a gente pode crescer muito o raio, vai acumular muita energia cinética num volume pequeno. Nesse caso aqui, o raio fixo, né? Vamos mudar um pouquinho. Energia cinética por volume, raio fixo, escolha do material, as demais considerações são mantidas. Então a gente parte de novo, equação do projeto, equação da performance, só que agora a equação da performance não contém variáveis que a gente pode otimizar o projeto. Como o raio é fixo, raio pequeno, fixo, com valor fixo, a única variável nessa equação é a própria densidade. A gente não pode fazer essa combinação da equação do projeto com a equação da performance, porque o meu raio não é variável. Eu não posso otimizar em função de uma variável. Se o raio é fixo, eu vou ter um valor fixo aqui, um valor fixo aqui, eu vou ter uma tensão em função da densidade do material. As outras dimensões são fixas. E no caso, a densidade não é uma variável, né? A densidade depende da escolha, eu não posso otimizar em função de isolar a densidade e tentar calcular a energia cinética depois aqui, trabalhando todo mundo. Isso aqui não vai dar certo. Então, a gente tem somente a equação da performance para olhar, e a equação do projeto vai ser um limitante. Então, nós vamos chegar num valor de densidade ou num valor de tensão, onde os materiais têm um valor mínimo que vai ter que cumprir para poder passar no crivo. Se a equação da performance não contém uma variável geométrica, a gente não pode otimizar combinando as duas, então não vamos isolar o raio nem substituir o raio. O próprio índice de mérito vai ser baseado na densidade do material. E a densidade, quando o material for escolhido, quando o material foi escolhido em função da sua densidade, com a maior densidade possível, a tensão gerada vai ter que ser calculada a partir dessa equação aqui e verificada se essa tensão vai superar o limite de escoamento. Se superar, aquele material não pode ser utilizado, porque nas dimensões que o projeto tem, que são todas fixas, espessura e raio e velocidade, vai gerar uma deformação plástica. Então, aí é um caso onde a gente não combina a equação do projeto com a equação da performance, porque não tem nenhuma variável geométrica que possa atender as duas equações ao mesmo tempo. Aqui o diagrama de tensão por densidade, né, ou já com índice de mérito, tensão de falha por densidade. No caso aqui, se a gente for trabalhar somente com a densidade como o índice de mérito, tomando um cuidado aqui que alguns materiais são tóxicos, e a gente está falando de brinquedo, então o chumbo aqui seria um bom candidato, mas para brinquedo, né, existem restrições na utilização dessas ligas. A gente tem ligas de tungstênio, o ouro está mais ou menos por aqui assim, ligas de níquel, ligas de aço, com densidade 7.800 estão por aqui. A gente pode escolher os melhores materiais para esse último projeto. Aqui já tem diversas situações já calculadas, né, como barras em tração, vamos lá, funciona, barras em tração, vigas, colunas, painéis, placas, cilindros pressurizados, discos que armazenam energia cinética, armazenar energia por unidade de volume, armazenar energia por unidade de massa. Então, a gente já tem aqui esses índices de méritos calculados, e eles são valores encontrados nessas equações matemáticas que geram inclinações nos diagramas de propriedades dos materiais. Então, estão aqui 3 inclinações, inclinação igual a 1, inclinação igual a 2, inclinação igual a... Vamos, mouse. Igual a 3. Faz uma pausa no vídeo, tenta fazer essa índice de mérito pensando no custo. É a mesma coisa do exercício que a gente fez, quase a mesma coisa do exercício que a gente já fez, pensando em reduzir massa numa placa retangular, só que agora a gente vai trabalhar com a equação da performance sendo a equação do preço, né, o preço final em função da massa. Já fizemos isso para índices de mérito em projetos concebidos na rigidez, agora é só repetir e fazer igual para projetos concebidos na resistência. Tentem fazer aí essa situação e encontrar um índice de mérito. Aqui já tem a equação do projeto, né, o valor de espessura, que é a variável geométrica, isolado na equação do projeto, a equação do custo, como eu já expliquei para você, sendo massa vezes preço por quilo,
combinando as duas, nós vamos ter um índice de mérito de densidade, de limite de tensão de falha, de limite de escoamento elevado a meia, densidade e preço por quilo. De novo, os materiais pelo preço que eu já mostrei para vocês, né? A gente vai fazer aqui uma relação de densidade e preço por quilo, sendo transformada em preço por volume. E depois o preço por volume sendo o preço por volume relativo para facilitar a comparação entre os materiais. Aqui o preço em quilos, o preço em metro cúbico e o preço relativo ao aço. Então a gente tem no valor igual a 1, a gente vai encontrar aqui as ligas de aço. Deixa eu fazer um negócio aqui melhor. A gente tem aqui aço carbono, tá aqui, a bolha de aço carbono. E aqui a gente tem o valor centralizado, o valor igual a 1. Então essas ligas aqui são a referência no preço por relativo em volume. E aqui a gente tem o preço de todos os materiais em volume em função do preço do aço. É uma comparação que ao longo do tempo não muda muito. Índice de mérito, né? No caso desse exemplo, foi tensão de falha elevada a meio por custo relativo em volume. A gente vai posicionar no diagrama e escolher os materiais que vão me dar a melhor performance de reduzir o custo do produto. De novo, a gente está falando de concreto, a gente está falando de madeira, a gente está falando de aço ferro fundido, material de construção civil, que é barato, não é leve, é barato. Aqui o módulo, né, o que eu já tinha mostrado para vocês, rigidez em função do preço, resistência em função do preço. Olha só, o concreto ele é rígido e barato, madeira é rígido e barato, aço carbono é rígido e barato. Ao mesmo tempo, são resistentes e baratos, resistentes e baratos, resistentes e baratos. Então, no quesito preço, concreto, ferro, aço estrutural, né, aço carbono e madeira, ganha tanto na rigidez quanto na resistência. Só que com um detalhe que, dependendo da inclinação, essa relação muda, né? Se a gente pegar a inclinação igual a 1, a gente vai ter... vamos ver se eu consigo desenhar aqui. Opa, hoje meu mouse está falhando. A gente vai ter mais materiais aqui na parte de cima como candidatos. Se a gente aumenta a inclinação, a gente vai ter mais materiais na parte de baixo como candidatos. Então a inclinação muda um pouquinho a relação entre os materiais. Dependendo do projeto, o material pode ser melhor do que o outro, dependendo de uma situação de projeto, pode ser pior. Vai depender do caso. Bom, se vocês quiserem dar uma lida em mais casos que trabalham com resistência mecânica dos materiais, no livro do Ashby, Material Selection and Mechanical Design, a gente tem no capítulo 6.7 exemplos de mola que acumulam energia, vasos de pressão que têm que ser resistentes a falhas, né? Não podem trincar, não podem sofrer uma dilatação muito grande, materiais para distorção térmica e trocadores de calor. Então, são 4 exemplos que eu indico para uma leitura complementar, para quem tiver o livro. Quem não tiver, tenta pegar emprestado com o pessoal aí. Na última aula, um dos alunos falou que tinha um livro que podia emprestar, então é só vocês tentarem trocar uma figurinha entre vocês, que vai ser tranquilo. Eu recomendo essa leitura, é bem interessante, vai abrir um pouco a mente de vocês para outros exemplos. Por hoje é só. Obrigado pela participação de todos. Vejo vocês na próxima aula.